Olá, tudo bem? Nesse vídeo de Ximarium Forms, nós vamos ver como fazer layouts com o Grid, como usar o Image e o Box View. Este é mais um vídeo da série, a playlist está na descrição. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Até o último vídeo, nossa aplicação ficou assim. Tinha essa tela, eu clicava no Entrar, ia para esse formulário, para esta página. Nós vamos trabalhar em cima desta página aqui agora. Então, eu vou parar a aplicação. Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções. Lembrando que você para apenas a aplicação. O emulador, ele continua carregado. Porque ele demora muito para carregar. Então, dois cliques aqui na principal .xaml ou .xaml, vai mostrar aqui o código. Eu vou tirar esse label, selecionei tudo e pressionei o Delete. Na caixa de ferramentas, Ctrl Alt X se ela não estiver aparecendo. Aqui ó, eu tenho um grupo chamado Controles, embaixo eu tenho um chamado Layout. Aqui no Layout, eu vou arrastar para cá uma grid. Vou colocar aqui debaixo do Stack Layout. Esse daqui é a grid. Vou excluir essa linha do Stack Layout, Ctrl L, e vou ter que excluir também o barra Stack Layout. Aí vai ficar apenas a grid aqui. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou selecionar esse botão, Ctrl X, vou remover dali e colocar aqui dentro do grid. Então, o grid ele é um layout, ele é um container que vai configurar o layout da minha aplicação. Aqui, ela define as colunas e aqui as linhas. Vou indentar aqui para ficar melhor. Então, grid barra grid. Grid column definition barra grid. Grid row definition barra grid. Aqui define as colunas e aqui as linhas. Então, eu vou fazer com duas colunas. Então, eu tenho agora duas colunas e vou fazer três linhas. Então, já tenho uma aí, duas e três. Então, não é visível, mas tem três linhas e duas colunas. Para facilitar essa visualização, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um código aqui, ó. Eu coloquei esse código, começa aqui, termina aqui. O que é que faz o Box View? O Box View desenha um retângulo. Ele vai desenhar um retângulo numa determinada cor. Essa é a cor, color e a cor. São 6 retângulos. Um vai ser desenhado na linha 0, na coluna 0 do grid. O outro na linha 0, na coluna 1. Então, tanto a linha quanto a coluna começa a ser numerada a partir do 0. Então, ficou assim, ó. Então, observa, aqui é o fundo rosa, é esse. O outro é o azul, está aqui. O outro vai ser esse, que é o light gray. Aqui é o light gray. O dark caqui. Red, dark caqui, red e pink. Só que, por padrão, tanto a coluna quanto a linha é a 0. Então, por exemplo, se aqui o row é 0 e o column é 0, eu posso omitir. Aqui, o grid row é 0, eu posso omitir. Column 0, omito. E aqui também. Por quê? Porque, por padrão, se eu não declaro a linha ou a coluna, ela será a 0. Se eu voltar aqui, eu vou ver que não mudou nada. Por quê? Porque aquilo ali é padrão. Tanto a coluna quanto a linha 0. Se eu olhar o meu botão aqui embaixo, eu não declarei em que linha ou em que coluna ele iria aparecer. Então, ele apareceu na linha 0, na coluna 0. Apareceu aqui. Eu vou mudar ele para esse aqui, ó.
o botão. Agora, observa, ele passou para a linha 2 na coluna 1. Então, 0, 1, 2, 0, 1. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar essas duas colunas aqui, ó. Então, eu voltei aqui no meu código, vou tirar essa linha e vou fazer aqui, ó, grid, ponto, column span. Quantas colunas eu quero juntar? 2. Eu acabei apagando aqui o color. Vou pôr de volta aqui. Color. Vou juntar 2 colunas. E aqui, como eu juntei 2, ela vai passar a ser a 0. Então eu vou tirar isso aqui. Vou arrumar aqui, ó. Ficou tudo zoado aqui, ó. Pronto. Agora eu vou voltar aqui. Porque o botão ainda está assim, apesar das células terem se juntadas? Porque aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Vou imprimir nas 2 colunas. Voltando. Agora o meu botão ele já está na célula toda. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que esse grid ele não é para apresentar dados tabulados, como, por exemplo, o DataGrid, o ListView, o Table do HTML ou do ASP.NET. Então, esse grid é apenas layout. É a formatação de um layout. Observa que todas as colunas têm a mesma largura e todas as linhas têm a mesma altura. Eu voltei aqui para o código. Eu vou fazer assim, só vou inverter aqui, ó, como eu estou sempre me referindo a linha e coluna, eu vou deixar a definição assim, linha e coluna. Então, por exemplo, aqui, com esse asterisco, tanto na linha quanto na coluna, está dizendo que ele vai tomar o mesmo tamanho para tudo. Eu posso fazer assim, ó, essa linha, eu quero que ela seja 2 vezes maior do que as outras. Olha, ela ficou 2 vezes maior do que essas outras aqui. A linha, a altura. Aí vou voltar aqui, ó, e vou colocar nessa um valor absoluto, é outra forma. Vai ter 100 pixels. Se eu voltar aqui, ó, ela tem 100 pixels. Agora, ela não foi definida mais pelo asterisco, e sim por um valor absoluto que eu pus. Vou descer aqui no botão. Eu tenho aqui essa margem. Eu coloquei 30, aqui podia ser assim, ó. Se o valor da esquerda e do topo for igual o da direita e da esquerda, pode ser feito assim, ó. Ele já sabe que é esquerda, topo, direita tem 30 e o rodapé, ou a parte inferior, vai ter 5. Eu vou mudar aqui para 40 e aqui para 20. Então tem 40 na esquerda, 40 na direita. 20 no topo, 20 na parte inferior. Tá aqui, meu botão já ficou assim. Eu posso definir assim, ó, como eu posso fazer um debaixo do outro. Tanto faz. Aí você vê qual é a maneira melhor para você. Então, o botão abriu aqui e fechou aqui. Então eu posso deixar o controle todo numa linha, né, o código todo numa linha, ou quebrar em várias linhas para ficar mais fácil de ler. Para eu fazer o vídeo é mais fácil para eu ler. Aí, Ctrl Alt L para o gerenciador de soluções. Eu tenho os Imarion Forms. E tenho aqui os Imarion Forms.android. E tenho a pasta Resource. Na pasta Resource eu tenho Drawable. Eu vou colocar algumas figuras aqui que eu vou usar, algumas imagens, algumas fotos. Então eu vou aqui, ó, vou em C. Vou onde eu tenho as minhas imagens. No caso, eu já deixei aqui, ó, nessa pasta. Vou pegar esse aqui e vou arrastar para cá, ó. Eu não posso fazer isso com a aplicação rodando. Então, eu vou parar a aplicação primeiro. Então, estou aqui, ó, no Visual Studio. Vou parar a aplicação. Vou deixar aqui o gerenciador de soluções. Vou travar aqui, ó, para ele não sumir mais.
Voltei lá na minha pasta, agora sim eu vou arrastar com a aplicação parada. Tá aqui. Coloquei esse carro. Vou selecionar outras imagens. Vou pegar essa aqui. Mesma pasta. Vou pegar essa também. Então todas as imagens eu vou pôr em Drawable. Que eu tenho aqui, essa aqui, esse café. Então vou usar essas imagens aí. Agora eu vou voltar aqui, ó, vou deixar ele esconder automaticamente para dar mais espaço para o meu código. Então aqui na primeira, ó, eu tenho então a primeira linha, que é a linha 0, essas duas colunas. A segunda linha com as duas colunas. Primeira linha, primeira coluna. Segunda coluna da primeira linha, linha 0. A linha 1, coluna 0 e coluna 1. E aqui embaixo, ela está com o GoSpan, que juntou as duas colunas numa só. Então, eu vou pôr uma imagem. Então, essa imagem vai ficar dentro do primeiro box. Por quê? Porque eu não falei de linha e nem coluna. Eu tive que recompilar e reiniciar. Entrar. Então, está aqui, ó, a minha figura. Observa aqui, ó, margem. Está 0 na esquerda, 70 no topo e 70 embaixo. Se eu tirar essa margem, a figura ela vai aumentar. Por quê? Porque não tem a margem. Mas eu quero pôr um texto aqui em cima. Então, Ctrl Z. E lembrando mais uma vez que aqui, ó, está o meu arquivo PNG. Pode ser PNG, pode ser JPG. Que é o que está aqui em Drawable. Café, é esse aqui. Aspect Fit, ele vai preencher e vai manter a proporção. Aqui está horizontalmente no centro. Existe Vertical Option também no centro. Se eu colocar assim aqui, ó, Start, ele vai para o topo. Ou melhor, ele vai para a esquerda, que esse aqui é horizontal. Se fosse o vertical, iria para o topo. Se eu colocar End, vai para a direita. Então eu vou deixar aqui Center. Existe também a Vertical Option, que seria Start seria no topo, Center seria no centro e End seria embaixo. Então agora aqui, ó, antes eu vou pôr um label. Então eu vou copiar aí já o código pronto para não ficar digitando. É esse aqui. Veja que eu também não coloquei nem linha e nem coluna. O texto que vai dentro do label é coador de café, mostrando aqui, ó, coador de café. A fonte dele é de 20. Dark Green é a cor do texto. Ele vai estar em bold. Ele tem um padding de 10, ou seja, 10 na esquerda, 10 no topo, 10 na direita e 10 embaixo. Quando eu coloco apenas um número, ele vale para todos. E também é horizontal center. Agora eu vou fazer para esse segundo aqui, ó. Quem é esse segundo aqui, ó? É a coluna 1. Como eu não pus linha, é a 0. Seria esse daqui, o que está aqui. Eu já vou pôr os dois códigos aqui, tanto do label quanto do image. Coloquei esse código aqui, ó, de um label. Aqui tem o barra. Do image, aqui tem o barra. Aqui estão as propriedades do label e aqui as propriedades do image. Esse daqui é o arquivo, ele tem que existir. Ele está aqui em Drawable, é o Cerato. Veja que o Cerato é um PNG. Então tem que colocar a extensão. Eu tenho aqui as margens também. Voltando aqui na aplicação, Cerato e a imagem aqui. Vou fazer agora para esta aqui, ó. Para a linha 1, coluna 0.
Linha 1, aqui é linha 0, linha 1, coluna 0, coluna 1. Então, coloquei esse código, o label, termina aqui, o image, termina aqui. Application, JPG, aqui no Drawable, Application, PNG, aqui está JPG. Então, aqui é Application, PNG. Está aqui, ó, no 0. Então, eu posso fazer aqui para todos. Eu posso ir ocupando cada uma dessas grids com os controles que eu quiser. Eu usei aqui apenas Image e Label, mas a gente vai usar outros controles. Observa aqui, ó, que tem um espaço em branco, tanto na vertical quanto na horizontal. Nós podemos tirar isso daí. Eu vou vir aqui, ó, é no Grid. Grid, Column Spacing e o Row Spacing também é igual a 0. Voltando aqui, ó, ele não refletiu ainda. Então eu vou fazer assim, ó, vou fazer a recarga dinâmica, ver se ele reflete. Também não refletiu. Então eu vou parar a aplicação e vou executar de novo. Então vou entrar. Observe que agora não tem mais aquele espaço em branco que tinha entre as células. Está vendo essa barra aqui em cima? Vamos remover essa barra também. Ctrl Alt L para o gerenciador de soluções. Aqui, ó, na aplicação, tem aqui, ó, principal. Só que eu vou clicar aqui, ó, vai abrir esse código aqui, ó, que é um ponto CS. CS é C Sharp. 2 cliques nele. Aqui, onde eu removi o botão, isso aqui é onde eu removi o botão voltar. Agora eu vou remover a barra. Navigation Page, ponto set Rus, Navigation Bar, false. E o ponto e vírgula que encerra a linha. Vai sempre salvando. Eu voltei aqui, olha, ele está falando que eu preciso parar, tá vendo? Interromper, executar, vou entrar. Observa que ele não tirou. Eu vou fazer assim, eu vou parar esse emulador. Vou aqui, ó, no executar, vou clicar aqui, vou usar um outro emulador. Eu tenho 3 emuladores aqui, eu instalei mais 2. Vou usar esse, porque eu sei que o meu comando ali, ele está correto, isso aqui está correto. Então ele tem que remover a barra. E ele removeu. Só mudei de emulador. Pus um emulador mais moderno. Vou parar de novo, vou rodar em outro emulador. Esse emulador ele tem mais resolução do que o outro. O outro meu era um emulador de 1080 por 1920. Esse tem resolução maior. Vou pegar um que é menor do que aquele outro. Parei aqui meu emulador. Vim aqui, ó, vou pegar esse Nexus. Selecionei ele e vou executar. Ele tem menos resolução do que aquele que eu costumo usar como padrão. Vou entrar. E ele também não tem a barra. Provavelmente é um problema do emulador, daquele outro emulador que eu estava usando. É só você ver aqui, ó, que o comando está correto. Não tem nenhuma advertência, nenhum sinal de erro. Nesse vídeo eu vou parar por aqui. Eu queria te mostrar como se faz o layout com grid, como se usa o Image e o Box View. O Box View foi o que coloriu aqui. Ele desenha um retângulo. Quando eu não determino o tamanho dele, ele preenche toda aquela célula do Grid View. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Se inscreva para receber as nossas notificações e até o próximo vídeo.